Olá, tudo bem? Nesse vídeo de VBNet eu vou mostrar uma rotina que converte uma frase ou um nome para a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo. E quando ele encontra da, e, ele põe tudo em minúsculo. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Visual Studio, criar um projeto na linguagem Visual Basic, Windows e área de trabalho. Aplicativo do Windows Forms, .NET. Se quiser pode ser o .NET Framework também. Próximo. Aqui é o nome do projeto, que é o nome da aplicação. Próximo. Se você está com o Visual Studio 2019, aqui vai ter o NET 5. Se for o 2022, tem o NET 6. Criar. Em qualquer um dos casos, o Visual Studio inicia uma aplicação Windows Forms com um formulário vazio. Eu vou desenhar um formulário, vou parar e volto. Eu desenhei esse formulário, com ele selecionado, pressiono F4, a propriedade de texto é a primeira letra maiúscula, Start Position, Center Screen e redimensionei. Esse aqui é um label, arrastei um label da caixa de ferramentas, Ctrl Alt X para mostrar a caixa de ferramentas. Então é só arrastar um label para cá. Esse aqui é um text box, arrastei um text box, F4, o nome dele é TXT frase. Só coloquei a fonte com 11, depois arrastei um botão, arrastei para cá, pressionei o F4, coloquei o nome de btn OK e no texto eu coloquei OK. Ctrl Alt L para mostrar o gerenciador de soluções. Sobre o nome da aplicação, clique o botão direito do mouse e adicionar classe. O nome da classe é primeira letra maiúscula, adicionar. É uma classe pública. Vou criar um método aqui. Então, esse é o método, começa aqui. Termina aqui no End Function. Então, o nome desse método é converter. Ele é uma função. É share, ou seja, ele é estático, não vai precisar de um objeto instanciado para usar esse método. Ele está recebendo uma string aqui, que vai ser a frase que o usuário vai digitar. E aqui ele está fazendo um desmembramento das palavras desta frase. Por exemplo, se a frase que o usuário passar, por exemplo, for São Caetano do Sul, esse split vai fazer com que crie um array aqui em palavras, o primeiro elemento contendo São, o segundo Caetano, terceiro do e o quarto Sul. Então, palavras vai conter um array contendo cada palavra da frase que foi passada aqui para o método. Nesse for each, ele vai percorrer cada palavra que está aqui dentro de palavras, dentro desse array. Aí ele vai checar se essa palavra em questão é da, de, do, do, das, dos ou e. Veja que tem um or aqui. Então ele está vendo se a palavra que está aqui no laço é da e ele vai ignorar maiúsculo e minúsculo. Tanto faz estar escrito da em minúsculo, em maiúsculo, ou dessa forma aqui. Então observa que tem um or, porque se ela for isso, ou isso, ou isso, ou isso, then, ele vai pegar o quê? Ele vai converter essa palavra tudo em minúsculo. Então, por exemplo, como eu falei, São Caetano do Sul, quando chegar no do, o do vai estar aqui na lista. Ele vai ficar em minúsculo e vai concatenar aqui com o resultado. O resultado é a conversão. Caso não esteja nessa lista aqui, ele vai passar aqui embaixo. Então ele vai pegar o primeiro caractere. Então no exemplo que eu estava dando, São Caetano, São. Ele vai pegar o S, que é a primeira letra. 0 é a primeira posição. 1 já é a segunda. E aqui é o contrário, ó, ele vai converter para to upper.
To upper é para maiúsculo, mas somente a posição 0. E depois ele vai pegar a partir da posição 1, que é a segunda posição, e vai converter tudo para minúsculo. Então vai vir assim, ó, o são, o S maiúsculo, o A e o O minúsculo. Caetano, o C maiúsculo e o restante minúsculo. Quando o substring está assim, ó, só com uma posição, significa que é daqui para frente, daqui para trás, na verdade. Daqui para o final da palavra. E veja que ele vai sempre concatenando em result. Então, result vai ter toda a frase já convertida. E aqui no final, ele devolve result para quem chamou esse método. Agora, vamos usar esse método. Vou voltar aqui no formulário, 2 cliques no botão OK. Vou colocar um código aqui. Eu estou chamando aquela classe. Essa aqui, ó, primeira letra maiúscula. E depois estou chamando esse método converter. Ponto converter. Eu tenho que chamar dessa forma porque esse método aqui é share. Share é um método estático. Ele não precisa de um objeto para ser invocado, para ser chamado. Aí esse método aqui, ó, ele recebe o quê? Ele recebe uma string. Aqui, ó, string, que é a frase que o usuário digitou. Então, eu estou pegando quem? O txt frase, que é esse controle aqui. Txt frase. Aí aqui, ó, vai ter a frase corrigida. E aqui eu estou mostrando a frase corrigida. Vou executar. Eu digitei aqui uma frase. Vou clicar no OK e veja, ó. Ele colocou somente a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo. Menos aqui no do. Por quê? Porque o do está nessa lista aqui, ó. Ó, do. E aqui tem o to lower. Então, quando for uma dessas palavras aqui, vai ser tudo em minúsculo. Foi o caso do do. Vou alterar aqui. Agora veja essa frase. José Inácio de Oliveira e Silva. Ó, o José, o Inácio, o Oliveira e o Silva ficou com a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. Mas o D e o E não. Por quê? Porque o D e o E passa aqui é to lower. Então agora, parei a aplicação. E se eu precisar acrescentar mais uma palavra aqui, eu vou acrescentar aqui, ó, del. Del assim. Vou executar. Então aqui, ó, coloquei São João del Rei. OK. Veja que o del ficou em minúsculo, porque ele está aqui nessa relação. É só você copiar, colar embaixo e manter o OR, exceto na última, que aí não tem mais OR, é o DEM. Então, se você precisar pôr mais palavras, você vai acrescentando aqui. Essa rotina é boa quando você pega um banco de dados onde os nomes ou os dados estão todos escritos em maiúsculo e você quer colocar desta forma. Primeira maiúscula e o restante em minúsculo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. Se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.